Bom dia, estamos aqui para mais uma live. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais a respeito do aprendizado do inglês como segunda língua e eu vou explicar como é possível aprender em 1 ano e meio, 18 meses. Então fica com a gente que você vai gostar do material de hoje, tá bom? Olha só, mais um dia amanheceu, que maravilha! Vamos embora falar de inglês um pouquinho hoje, galera. A live de hoje vai bombar, hein? Vai ser muito legal falar com vocês hoje. Vamos entender como é possível uma pessoa aprender inglês fluentemente em 18 meses. Eu vou falar de 2 pontos hoje muito importantes. Fica comigo até o final. Tem sorteio de brindes, tem percentual de desconto de matrícula e muita ciência. Fica com a gente. Bem-vindos, bem-vindas! Fala aí, galera, bom dia! Sexta-feira, sextou! Acabou a semana, hein? Acabou a semana. Final de semana vem aí. Quem tá animado com o final de semana aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ciência do aprendizado do inglês como segunda língua. Se você tá na live aí, fala para mim, você tá me ouvindo? Tá conseguindo me escutar direitinho? O som tá legal? Tô testando um microfone diferente aqui para melhorar a qualidade das lives para vocês. Então, vai me dando feedback aí, quem consegue, se está conseguindo me escutar direitinho aí. Na live de hoje, uma live especialmente preparada para quebrar paradigma a respeito de aprender a falar inglês. Então, fica comigo até o final, que eu vou comentar com você aqui sobre 2 livros, cara. 2 livros. Um escrito por Stephen Guise e outro por uma professora da Universidade de San Diego, na Califórnia, chamada Barbara Oakley, uma doutora em aprendizado. É onde nós fundamentamos a nossa metodologia de ensino de inglês em pequenas porções de 30 minutos. E por que eu digo para você que é possível aprender inglês em 18 meses? Falar inglês fluentemente em 18 meses. Quem aqui já está estudando inglês há um tempão? Vamos colocar um tempão? 1 ano. Quem está estudando inglês e já faz 1 ano e ainda não fala inglês com pelo menos 60 verbos e 2.000 palavras. Eu defendo muito essa bandeira porque tem muita gente estudando inglês há muito tempo e ainda não alcançou a fluência. Não consegue falar com confiança, naturalidade, com tranquilidade, respeitando a pontuação da sentença, porque continua fazendo exercício, continua lendo texto. Ontem mesmo, conversava com um amigão meu de infância que faz inglês. E eu fiz uma pergunta muito pontual para ele. Eu falei, cara, quanto tempo faz que você está estudando? Ah, está fazendo 1 ano já. E aí, me fala da sua experiência. Olha que engraçado que todos nós temos uma ideia a respeito de estudar inglês, que é assim, eu estou entendendo muito bem quando as pessoas falam, eu já leio bastante coisa e consigo entender, e pouca atenção é dado para o feedback do tipo, eu já estou falando algumas sentenças. Então, parece razoável para mim acreditar que, quando a gente fala de aprender inglês, as pessoas normalmente focam o seguinte, eu já consigo ouvir muita coisa, já consigo ler um texto e entender muito bem, mas, na verdade, falar inglês é o objetivo principal em 18 meses. Então, muita gente vem para mim e fala assim, Najib, da onde você tirou que é possível ser fluente em 18 meses? Primeiro, a questão da fluência é muito questionada. Ser fluente tem a ver com você ser capaz de falar inglês com tranquilidade, com confiança, com naturalidade. Então, fica comigo até o final da live, que eu vou compartilhar com você. Se você já está estudando inglês há pelo menos 1 ano e ainda não fala, se você já está estudando inglês há 1 ano e meio e ainda não fala, cara, tem algum problema com o modelo de aula que você está inserido. Eu posso garantir para você que se você fizer 30 minutos, 4 vezes por semana, durante, não precisa ser 1 ano e meio não, tá? Durante 6 meses, e eu defendo muito essa bandeira,
6 meses, 30 minutos todos os dias, falando durante a aula, o resultado é extraordinário. Muita gente ainda carrega a crença antiga de que eu preciso fazer aula de 1 hora, eu preciso fazer aula de 2 horas no sábado e tá tudo certo. É como se fosse uma necessidade de cumprir uma meta, sabe? Não, eu estudei inglês no sábado, eu fui cansado, eu fui com sono, eu fiz 2 horas direto, mas eu cumpri a minha meta. Meu, se você está fazendo 2 horas de inglês no sábado, que nem os modelos tradicionais de escola propõem, e você ainda não está tendo resultado, está na hora de você dar uma parada e olhar para o que está acontecendo. Essa doutora chamada Barbara Oakley, ela escreveu esse livro chamado Aprendendo a Aprender. Entre outras coisas que ela ensina no livro e também num curso que você pode fazer gratuito na Universidade de San Diego, na Califórnia, pelo site Coursera, ela fala o seguinte: não adianta você estudar grandes quantidades de hora, sabe, intensamente, 1 hora direto. O teu cérebro, e ela fala isso no livro, o teu cérebro ele precisa fazer uma aula de 30 minutos, no máximo 45, doutora Barbara Oakley falando, não professor Najib, e descansar. Você pode até voltar mais tarde e estudar mais um pouco daquele material. Mas o teu cérebro é como se não, ele libera muita toxina durante o momento que você está estudando. Por quê? São sinais elétricos, né? Você tem atividade dentro do teu cérebro. Se fosse possível rosquear uma lâmpada de 100 velas na tua cabeça, em contato com o teu cérebro, enquanto você está estudando, ela acenderia. Só para você ter uma ideia da quantidade de sinais elétricos que você libera enquanto você está estudando. Então, isso, abre aspas, estressa o teu cérebro. Então, você precisa descansar para que ele possa organizar tudo aquilo que você aprendeu nos clusters, né? E aí você voltar a estudar novamente. Então, o que as pessoas não percebem, e eu gostaria muito que, se você está aqui na live, você tomasse nota dessa informação. Lê o livro da Barbara Oakley chamado Aprendendo a Aprender, tá? Esse é o primeiro. Eu vou falar de um outro livro aqui, mais no finalzinho da live. E toma nota do seguinte: estuda 45 minutos e vê o resultado. O que você lembra? E estuda 30 minutos e vê o resultado. O que você lembra? Você vai notar, se tem algum amigo seu que estuda inglês intensamente no sábado, 2 horas por semana em dias alternados, e não volta a estudar, manda essa live para ele, você precisa ajudá-lo. Eu estou falando de ciência, eu não estou falando da minha opinião. Queria muito que vocês começassem a questionar algumas coisas que a gente ouve pela internet. Porque assim, você escuta algumas coisas na internet e só porque está na internet você atribui valor. E não é bem assim. Estudar um pouquinho todos os dias é muito mais poderoso, segundo Barbara Oakley, doutora em educação pela Universidade de San Diego, na Califórnia. É muito mais poderoso você estudar pequenas porções, vários dias, do que você estudar uma grande quantidade de horas 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Não é incomum aluno chegar para nós na Speak Online e falar assim: Speak Online, vocês sabem, é a escola que mais ensina pessoas a falarem inglês em menos tempo, tá? Chega para nós e fala assim: eu estou comprometido, eu vou estudar 1 hora todo dia, eu quero fechar um pacote 5 vezes por semana de 1 hora. Tá tudo certo. Eu acho que até pode dar resultado, se você já está acostumada a estudar. Mas se você não está acostumado a estudar, você está saindo do zero e vai começar a estudar inglês agora, para você assumir uma meta, então faz assim, aulas de 30 minutos. E não sou eu, de novo, não sou eu que estou falando. Toda a metodologia da Speak Online e toda a metodologia que eu fundamento para poder levar os meus alunos a falarem fluentemente em curto espaço de tempo está sustentada em cima de ciência. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? A internet abriu as portas
para todo mundo que acha que é expert na área falar um monte de abobrinha, um monte de asneira. E se a pessoa tem uma retórica, uma oratória convincente, você atribui valor. Cara, aonde está escrito o que você está falando? Ah, não, eu vou te falar então, ó. Bárbara Oakley, doutora em educação pela Universidade de San Diego, na Califórnia. Stephen Guys escreveu um livro que fez milagres na vida de muito atleta, muito cantor, muito cozinheiro, porque ele fala exatamente aqui nesse livro do Stephen Guys, chamado Mini Hábitos, que qualquer meta que você proponha, eu estou falando de inglês aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu estou falando de inglês, mas eu estou falando de qualquer hábito que você adquira. Se você fizer pequenas proporções com regularidade, tem mais força, tem mais poder, tem mais impacto, gera mais resultado naquilo que você está treinando, naquilo que você está praticando, do que se você fizer longas horas de treino. O teu cérebro, especialmente falando de cérebro, que leva você a aprender novos hábitos, e aprender inglês é um novo hábito, né? As pessoas não entendem que estudar inglês é uma coisa que ela não faz, e se ela não faz, não é um hábito, né? A minha meta é ser fluente até o final do ano. É muito possível, tá? É muito possível. Se você estiver estudando pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 30 minutos por dia. Olha só que interessante. As pessoas não param para pensar. A andragogia, que é a pedagogia voltada, a didática voltada para adultos, diz o seguinte: o tempo limite de atenção de um adulto durante uma aula com um objetivo só é no máximo 45 minutos. Então, se a sua aula é de 1 hora, você tem 45 minutos de aproveitamento. O resto você perdeu. Se a sua aula é de 2 horas, não, fazer 2 aulas seguidas de 1 hora, não vai ter feito. Então, essas crenças, esses paradigmas do inglês, é uma coisa que a gente precisa questionar um pouco mais. Para quem não me conhece, eu sou professor na Gili Hostel, eu tenho 22 anos de profissão na área de ensino de idiomas. Eu passei 22 anos, ainda passo, dentro de sala de aula, olhando o comportamento do aluno, como é que o aluno aprende, como é que o aluno chega à fluência mais fácil. E eu estou entregando aqui para você o que a gente vê em sala. E aí você vai procurar na literatura científica, nas publicações acadêmicas, e você encontra referência. E isso é uma delícia. Por quê? Estudar inglês é mais fácil que a tabuada do 1. E as pessoas estão estudando de maneira errada. Dá para chegar à fluência em 1 ano e meio? Cara, dá para chegar à fluência em 6 meses. Se você estiver estudando de maneira correta, com foco adequado, começando pelo jeito certo. Vou explicar. Qual é estudar de maneira correta? 30 minutos por dia. Não precisa mais que isso. Eu vou mais longe. Se você ouvir inglês 12 minutos por dia, todos os dias, você vai ver o impacto que tem isso no seu listening, no seu speaking no final do mês. Agora, hoje, felizmente, nós temos a internet, um monte de aplicativo, alguns, a maioria, né, gratuitos, e você pode ouvir inglês gratuitamente no seu celular enquanto dirige. E você não faz isso. Então, no meu livro, como destravar a sua fluência com 16 hábitos, eu falo exatamente disso. É possível você colocar alguns elementos novos na sua rotina e ter impacto extraordinário nos seus resultados. A questão é que muito expert falando muita asneira sem fundo científico, sem episteme. Aí é fácil, cara. Aí é fácil. Eu posso falar o que eu quiser. A internet, infelizmente, deu voz para muito idiota falar muita besteira. O que eu trago aqui na Speak Online, o que eu trago aqui nas lives, é ciência, é episteme, é publicação acadêmica, é experiência de sala de aula. São 22 anos, né? Já seria o bastante, né? Vendo alunos falarem inglês, vendo como isso funciona. Mas aí eu vou na literatura, tudo isso que você está vendo aqui, não é pano de fundo, isso aqui é livro, é publicação. A gente vai atrás para estudar, para ver o que leva o aluno a falar. Então, tem muito professor bom de inglês. O que é um professor bom?
Não, um professor que fala bem inglês. Não, ele é um bom falante. Um bom professor de inglês entende o mecanismo de aprendizado, entende de didática, entende de segunda língua. Ele consegue entender que não adianta começar pelo verbo to be. Se você é professor e está na minha live, cara, para pensar. O verbo to be é o único verbo de origem latina numa língua anglo-saxônica que varia 5 vezes nele mesmo. E você vai começar pelo mais difícil? Sério. O cara tem que ter uma boa relação com a língua inglesa. E você vai começar pelo problema com o cara. Não, para, velho. Não. Começa por verbos que ele tá mais fácil dele flexionar. Verbo to like, verbo to have, verbo to see, verbo to prefer, to want, to need. Os 5 verbos mais importantes da qualquer língua, né? Mas do inglês, principalmente. Começa a flexionar com ele. I like to drink, I prefer to drink, I want to drink. Boa! Sentenças pequenas. Agora não, os caras começam pelo verbo to be. Faz anos e anos que cursos de inglês começam pelo verbo to be. Não precisa. Se você é aluno da Speak Online, você já sabe disso. Se você não é aluno da Speak Online, deixa eu te contar um segredo, cara. Você vai estudar com a gente 6 meses, 27 lições, 66 verbos, sem tocar no verbo to be. Você entende o que eu estou falando? Se você tem algum amigo seu que está brigando com o verbo to be, que começou a estudar agora, manda essa live para ele. Vamos ajudar ele, vai. Vamos ajudar ele. Vamos mostrar para ele que não precisa. E eu venho quebrando paradigmas o tempo todo. A Speak Online é uma escola que ela nasceu na pandemia. Ela era uma escola física há muitos anos e na pandemia a gente trouxe ela para online. Desde que a pandemia iniciou lá atrás, até hoje, nós não temos uma reclamação no site Reclame Aqui. Eu desafio você a olhar todas as outras escolas. Todas têm reclamação. E sabe qual é a reclamação? O aluno entra querendo falar e troca de professor, e troca de livro, e troca de mês, e troca de ano, e nada de fluência. E o pior, estudando um monte de horas por semana. Eu não quero ganhar o seu dinheiro te vendendo pacote de quantidades enormes de horas. Eu quero que você aprenda a falar. Porque vai acontecer o quê? Você aprende a falar, você traz mais pessoas que querem falar. Bom dia, professor. Eu comecei o curso ontem na Speak. Show de bola, Amorim! Show de bola! Show de bola! Eu tenho certeza que se você começou o curso ontem e você é básico, você produziu mais de 100 frases na primeira aula. Por quê? Porque o nosso curso é voltado para prática, para oralidade. Tem uma dica para não esquecer as palavras? Tenho, Amorim? Tenho sim. A dica é você fez a aula 1, fez a lição 1, fez a lição 2, aprendeu palavras na lição 1, aprendeu palavras na lição 2, na lição 3 você traz o conteúdo da 1 e da 2 de novo. Por quê? O Amorim fez uma pergunta bem legal. O nosso cérebro custa muito caro para nós manter ele funcionando. Caro em água, caro em proteína. O nosso cérebro, ele representa 2% do nosso corpo humano todo e ele gasta mais de 20% de tudo que a gente consome em água e proteína. Vou chegar onde você quer. E para que a sua memória funcione legal, você precisa de sono, dormir bem e precisa se alimentar bem. E a terceira coisa é ter frequência da informação aqui na frente. Então, por isso que eu falo que é muito melhor quem está estudando inglês estudar segunda, terça, quarta e quinta. Descansa sexta, sábado, domingo, volta de novo. Segunda, terça, quarta e quinta. Então, é melhor você distribuir 2 horas em 4 períodos de meia hora do que você estudar 2 horas uma vez por semana. Então, o que faz a memória da gente trabalhar bem, o que faz você lembrar das palavras que você aprendeu, Amorim, é você estudar com frequência e não com intensidade, tá? Essa é a ideia. Por isso que a Speak Online ensina 4 vezes por semana de 30 minutos. Porque o nosso conhecimento é baseado em ciência. Stephen Guys, ele escreveu esse livro chamado Mini Hábitos. Ele escreveu um outro livro chamado Hábitos Elásticos, que veio antes desse.
eu acho que não está traduzido para o português, só tem inglês, tá vendo? Por isso é importante aprender inglês. E ele fala exatamente disso. O teu cérebro vai puxar você para trás toda vez que você falar para ele que você vai fazer algo que gere desconforto para você. Eu vou repetir essa. O teu cérebro vai te puxar para trás, vai fazer você evitar isso, se isso representa um esforço muito grande. Por quê? O nosso cérebro é o resultado de anos e anos e centenas de anos de evolução. Então, o nosso cérebro, de certa forma, ele foi arquitetado para nos fazer sobreviver. Então, tudo que vai gerar muito esforço, gastar muita energia, ele fala, não, segura isso. Você não sabe se amanhã vai ter comida, você não sabe se amanhã vai ter água. Só que a gente hoje tem água e comida em abundância. Você não precisa mais desse sistema operacional te jogando para trás. Mas ele está lá. Então, você precisa hackear o teu cérebro fazendo o seguinte. Ó, é só 30 minutos de aula. Ele fala, só 30 minutos? Ah, tudo bem. Tá tranquilo. O Amorim está falando aqui, ó. Gostei muito da aula, a plataforma muito didática também. Legal, Amorim. Eu espero que você seja muito feliz, como centenas e centenas de alunos dentro da Speak Online, porque descobriram que estudar inglês é fácil, mais fácil do que tabuada no 1, e que a diferença entre estudar inglês na Speak Online e estudar inglês em qualquer outra maneira mais tradicional é a mesma diferença de você rachar lenha para beijar na boca. E se você não sabe qual é a diferença entre rachar lenha e beijar na boca, é porque você nunca rachou lenha, cara. Você não sabe o quanto é difícil rachar lenha. Brincadeiras à parte, se você digitar agora a palavra fluência aqui no comentário, você vai ser imediatamente liberado para um cupom de desconto de 15% em cima das nossas mensalidades. E tem gente que fala assim, mas sua mensalidade, Najib, é mais cara que a maioria das escolas. Sabe por quê? Porque a gente ensina mais que a maioria das escolas. Entende? E se você somar o pouco várias vezes, se você somar o pouco várias vezes, vai dar muito mais valor de dinheiro lá no final e você não aprendeu. Então é muito melhor você estudar 3 meses, 4 meses com a gente e alcançar um resultado de 1 ano de fluência do que você estudar 1 ano numa escolinha barata da esquina e não ter 6 meses de fluência. Entende o que eu estou falando? Tem coisa, gente, que você precisa avaliar. Não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor. Eu tenho alunos que estudam comigo até hoje. E eu cobro caro no particular. E os caras pagam. Mas sabe por que eles pagam para mim? Porque eles aprendem. Eles fazem a conta, falam, Najib, eu nunca... Najib, eu tenho 50 anos. Najib, eu tenho 45 anos. Najib, eu tenho 30 anos. Eu sempre estudei inglês. Eu nunca cresci tanto quanto eu cresço como você, do jeito que você me ensina. Volto a falar da Cris, a mulher com 57 anos que teve um AVC e quase toda semana ela tem uma alegria que ela tira o óculos e ela chora, fala, Najib, eu nem consigo acreditar. Eu achava que inglês não era para mim, mas é. E se você tá nessa mesma vibe achando que inglês não é para você, e até agora você estudou e não aprendeu, é porque você estava estudando errado, cara. Começou pelo verbo to be, erro número 1. Segundo, estuda 2 horas no sábado e acha que por isso vai aprender. Ruim. Estuda 2 vezes por semana de 1 hora. Ruim. Pô, você já está estudando 2 horas por semana, divide isso, cara. 4 eventos de meia hora. Se você está na live aqui e quiser ganhar um brinde que eu vou te dar agora, são 75 cartões de verbos ilustrados. Se você quer ganhar isso aí, escreve memorize com Z no final. Memorize no comentário, você vai ser direcionado para uma caixa lá de brindes e vai pegar esse brinde para você, tá? A nossa live de hoje é exatamente para ensinar você. Eu estou vendo até professores na minha live aqui, eu acho muito legal que venham professores para poder entender que talvez você está ensinando de maneira errada e é por isso que o seu aluno não está aprendendo. Quais são as maneiras certas de ensinar? Não comece pelo verbo to be. Não comece pelo verbo to be. É isso aí, pessoal. Letícia, a galera que está atendendo aí já viu, é memorize isso. Memorize, sem o asterisco, tá? Aí você vai ter o seu cartão de verbo lá. Se você é professor... Isso, Elaine, maravilha. Se você é professor de inglês e está na minha live,
Anota isso, cara. 2 livros para você se instruir. Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, e Stephen Guys escreveu Mini Hábitos. Entenda que é muito melhor o seu aluno ter 4 eventos de 30 minutos do que ele ter 2 horas direto. É claro que a metodologia não é só isso. É claro que não é só isso. 4 eventos de 30 minutos. As aulas têm que ser voltadas para a prática. Eu sempre pergunto para um aluno, eu sou o cofundador, eu e meu sócio fundamos a Speak Online na pandemia. E eu faço questão de ter contato com os milhares de alunos que nós temos. Eventualmente eu pergunto para o aluno, quanto tempo você faz inglês com a gente? Ah, eu estou fazendo há tanto tempo. Ótimo. Eu já sei que em tanto tempo ele sabe responder essa pergunta. Por exemplo, se o cara está fazendo 3 meses de aula com a gente, ele já sabe responder essa pergunta. What do you like to drink in the morning? What do you prefer to eat for breakfast? E eu sei que ele está capaz de responder para mim. Oh, I like to drink coffee in the morning. I prefer to eat cheese for breakfast. Eu sou aluno do Speak e estou aprendendo muito rápido. Aí, Letícia, é isso aí, ó. Tá aprendendo rápido porque tá aprendendo a jornada da maneira certa. O inglês, eu sempre brinco assim. Se você sai da sua casa e põe no Waze para onde você quer chegar, o Waze vai te dar o caminho mais curto, no geral, né? Mais rápido, mais fácil. Então, o inglês tem o caminho mais fácil e tem o caminho mais longo, que é o caminho mais difícil. Não pensa que estudando 2 horas por dia, estudando o verbo to be, fazendo exercício escrito, lendo texto, você vai aprender a falar. Não vai! Não vai aprender a falar. Para aprender a falar inglês é 4 eventos de 30 minutos. Não começa pelo verbo to be. Faz muita frase em sala. Pega um cartãozinho de verbo todo dia e fica com ele o dia inteiro, vendo a tradução e vendo a escrita em inglês. E faz 3 vezes de 30 minutos, Letícia. É isso aí. É isso aí. Me conta daqui 6 meses como é que você vai estar. Um aluno da Speak Online, só para você ter uma ideia, ele faz em média, ele fala em média mais de 100 frases por aula de 30 minutos. Aí você me fala, como é possível um aluno desse não falar em 6 meses, cara? Para. Bernardinho, que é o técnico da seleção brasileira, e eu sempre cito o Bernardinho, o técnico da seleção brasileira de vôlei, agora ele voltou a ser técnico nosso, né? Eu sempre cito ele, ele fala, eu não quero estar na frente de quem pratica todo dia, porque esse cara vai passar por cima de mim como um trator. E é verdade. Olha a Letícia falando aqui, ó. Já tive uma grande evolução de quando comecei em setembro até o momento. É claro! O que nós estamos ensinando é a aluna a falar inglês. O nome da escola é Speak Online. Não é à toa. Você vai para dentro de uma sala nossa, de uma aula nossa no Zoom ou no Meeting, você vai falar. E você tem que ter aula com uma garrafinha de água do lado, porque senão você não aguenta. A garganta seca. Ah lá, ó. Outra pessoa falando aqui, a Lopes falando aqui, ó. Meu amigo indicou a Speak Online e já está falando bem. É isso aí. É isso aí. Por quê? Porque o nosso foco, galera, é produzir falantes de língua inglesa. Tanto é que você pega o livro 1 nosso, e o livro 1 nosso você tem 6, 7 meses, no máximo, tá? Você tem 24 lições no meu livro. 24 lições. 70 verbos. 2.000 palavras. 3 tempos verbais. Você faz isso em 6 meses. 6 meses, você tem 4 aulas por semana. 3, que nem a Aline falou aí. 4 aulas por semana de inglês, você tem 12 aulas no mês. Certo? 4 semanas, vezes 4, 16 aulas no mês. Beleza. 16 aulas no mês, você imagina, você fala 100 frases por aula? Já fez a conta aí? Quantas frases você fala em um mês? E aí multiplica isso por 6 meses. Como é que você não vai falar? A nossa metodologia é extremamente focada em produzir alunos falantes de língua inglesa. Você vai fazer exercício, mas não na aula. Vai fazer depois da aula, se você tiver tempo. Senão, a gente faz a correção na aula rapidinho, oralmente. E é isso, galera. Quando eu falo de falar inglês,
as pessoas falam assim, mas não é tão fácil assim. Isso é uma crença. Ah, tem que estudar muito. Isso é uma crença. E quando você tem uma crença, você tem que perguntar assim: esta crença está gerando resultados positivos para mim? Como assim, Najib? Se você fala assim, aprender inglês não é fácil porque você tem que estudar muito. Tá, você conhece alguém que estuda muito e fala inglês fluentemente? Qual é a metodologia que está sendo utilizada? É disso que eu estou falando. Então eu peço para você uma oportunidade de mostrar para você que aprender inglês 3 a 4 vezes por semana de 30 minutos tem um impacto mais poderoso em um mês do que estudar 2 horas no sábado ou 2 vezes de 1 hora por semana durante um ano. Eu peço a você a oportunidade de você entrar na Speak Online, faça a matrícula. Ah, mas e se eu não gostar? Você para de estudar. Não tem isso. Ah, mas tem cancelamento de contrato. Não tem. A gente não quer contrato, a gente quer aluno falando inglês. Falando inglês. Você vai ficar estudando com a Speak Online porque você gosta do resultado. Na minha opinião, toda escola tem que ser assim, né? Agora, parece que não é. Parece que não é. E deveria, tá? A Barbara Oakley e o Stephen Guys, eles escreveram materiais, um livro, são um livro-texto, não é tese, mas aqui tem muita ciência. E eu falo para você, só tem um jeito de você saber. Para com esse medo de estudar inglês. O Will Smith, ele falou uma frase uma vez numa entrevista que eu gosto muito. Ele falou assim: o medo é o que separa você das maiores realizações da sua vida. O medo é útil se vai colocar a tua vida em risco. Mas o inglês vai colocar a tua vida em risco? Não. Ah, mas eu tenho medo de me expor. Viu? Os nossos professores são psicologicamente treinados e preparados para levar você suavemente à fluência, sem trauma, com reforço positivo a cada aula. Então, ó, se você tem o desejo, cara, de estudar inglês, o nome dos livros, eu posso colocar aqui de novo para você, Letícia. Mini Hábitos, do Stephen Guys. Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, tá? São livros que vão mudar a sua maneira de pensar a respeito de alcançar metas. Vale para começar a andar de bicicleta, vale para começar a treinar a academia, vale para começar a dieta. Tudo que você vai mudar em você, tornando um novo hábito, você utiliza o conhecimento desse livro. E aí a gente está, lógico, a gente está ligado em ciência o tempo todo. Existe um departamento dentro do Speak Online que só investiga melhores maneiras de aprender todo santo dia. A gente não vende curso. A gente vende hora-aula de experts que levam você à oralidade. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Se está na live com a gente até agora, digita no comentário memorize e você vai ganhar 74 cartões de verbos ilustrados para você memorizar durante o seu dia e ajudar você na sua estrada em inglês. Aí, se você entrou agora e você ainda não tem esse cartão de verbos, digita lá memorize com Z aqui nos comentários e você vai ganhar esse brinde aí, tá bom? E se você quer estudar com a gente, quer fazer uma aula experimental, digita fluência com acento circunflexo no fluência e você vai ser direcionado para os nossos consultores educacionais que vão te dar logo de cara um desconto de 15% aí nos nossos cursos. Meu, não espera mais. Para de ficar observando as pessoas falarem inglês e seja você a pessoa que vai falar inglês. Eu sempre falo assim, ó, o que você quer sentir a respeito de si mesmo daqui a um ano? Você quer olhar para trás e sentir orgulho de si mesmo? Comece a estudar agora. Agora, você quer olhar para trás daqui a um ano e sentir que você deixou passar mais um ano sem estudar inglês? Então é só não fazer nada. É só não fazer nada. Agora, se você tem esse tantinho de desejo de falar inglês, vai aqui na bio, digita no comentário quero falar inglês ou fluência e faz um teste. E se a sua experiência for como a de centenas e centenas de alunos da nossa escola,
Você vai estar muito feliz vendo-se falar inglês. Sabe que tem muito aluno nosso que se emociona quando percebe que consegue lembrar mais de 45 verbos em 4 semanas de aula? É sério, cara. É porque o resultado é realmente extraordinário. Eu espero que você tenha tido um bom momento conosco agora de manhã. Eu espero que você tenha. Eu vi que muita gente digitou aí, né? O Fluência, o Memorize, para poder ter os nossos cartões de verbos aí para estudar. Usa esses conteúdos que a gente está passando toda sexta-feira, às 8h15 da manhã. Eu venho aqui para poder compartilhar com você dicas de inglês, dicas de gramática, dicas de como aprender mais rápido, de como aprender de maneira mais efetiva. Sempre compartilho dicas e ideias de livros que ajudam você a ser melhor. Então, até sexta-feira que vem, eu vejo vocês aqui novamente. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Até a próxima semana.